Olá, meus irmãos. Olá, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns a partir do capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural, item 17. Vamos lá? No número dos fatos desse gênero, é preciso colocar em primeiro lugar as aparições, porque são as mais frequentes. A da Salete, que divide mesmo o clero, para nós não tem nada de insólita. Seguramente não podemos afirmar que o fato ocorreu, porque dele não temos a prova material. Mas para nós ele é possível, visto que milhares de fatos análogos recentes nos são conhecidos. Cremos neles, não somente porque sua realidade foi averiguada por nós, mas sobretudo porque nos damos perfeitamente conta da maneira pela qual se produzem. Quem quiser se reportar à teoria das aparições, que daremos mais adiante, verá que esse fenômeno torna-se tão simples e tão plausível como uma multidão de fenômenos físicos que não são prodigiosos, senão por falta de se ter deles a chave. Quanto ao personagem que se apresentou, a Salete, é uma outra questão. Sua identidade não nos está de nenhum modo demonstrada. Nós constatamos simplesmente que uma aparição pode ter tido lugar, o resto não é da nossa competência. Cada um pode, a esse respeito, guardar suas convicções. O Espiritismo disso não tem que se ocupar. Dizemos somente que os fatos produzidos pelo Espiritismo nos revelam leis e nos dão a chave de uma multidão de coisas que pareciam sobrenaturais. Se alguns daqueles que passam por miraculosos nele encontram uma explicação lógica, é um motivo para não se apressar em negar o que não se compreende. Os fenômenos espíritas são contestados por certas pessoas, precisamente porque parecem fugir da lei comum e porque deles não se dão conta. Dar-lhes uma base racional e a dúvida cessa. A explicação nesse século em que não se pagam as palavras é, pois, um poderoso motivo de convicção. Vemos também todos os dias pessoas que não foram testemunhas de nenhum fato, que não viram nenhuma mesa girar, nenhum médium escrever, e que são tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se não devesse crer senão no que se vê com os olhos, nossa convicção se reduziria a bem poucas coisas. Muito bem, aqui se encerra então o capítulo 2, que fala sobre o maravilhoso e sobrenatural. E ele fecha com a aparição de Fátima, se não me engano. Quer dizer, a doutrina espírita, ela nos revela a existência do plano espiritual, a possibilidade do intercâmbio entre os dois planos. E as comprovações ocorrem pelos trabalhos mediúnicos. As reuniões mediúnicas é que vão nos dar os parâmetros para que nós possamos aceitar como verdade ou recusar. Acontece que a maioria dos detratores da doutrina espírita, e o Livro dos Médiuns é o segundo livro a ser lançado, eles meio que se assustaram com essa nova ciência e com a relevância na reforma moral que ela traz. Assim como Cristo, milênios antes, também sofreu esse tipo de influência, porque ele trazia uma reforma moral. Então, as pessoas que estavam habituadas a acreditar, a aceitar certas verdades, quando se defrontaram com uma observação científica, que é o caso do Livro dos Médiuns, de uma realidade plena, que é a manifestação dos espíritos e a existência desse plano, também tiveram dificuldade de compreender. Por isso, tantas teses, tantas explicações trazidas nesse 2º capítulo. E
quando ele fala especificamente de aparições, da vidência, isso dentro da doutrina hoje, ela é muito tranquila de ser aceita, porque o próprio Chico Xavier vivenciou muitas experiências ao vivo durante um programa televisivo, né? Ele conversava com Emmanuel de uma forma tranquila. Emmanuel não podia ser visto pela plateia ou pelos outros participantes do programa, mas era evidente a sua presença. A demonstração que o Chico fez nos traz uma naturalidade, algo que não é sobrenatural nem maravilhoso, mas um processo que até então, antes da chegada da doutrina espírita, não poderia ser compreendido. Então, por isso, Kardec se preocupou tanto nesse capítulo em trazer argumentos sobre os detratores, as ideias contrárias ao Espiritismo. Então, é interessante rever os estudos, né, até aqui, item a item, de uma forma contínua, para que a gente tenha um entendimento melhor. Mas essa última parte é um fechamento, né, dessa defesa de tese sobre a existência dos espíritos e refutando a forma com que as pessoas negam. Eu nego porque eu não acredito. Tá bom. Qual o esforço que foi feito para se conhecer? Houve o estudo? Houve a busca do conhecimento? A observação de uma reunião mediúnica? Não. Simplesmente se nega, porque isso não é possível. É sobrenatural, fantasmagórico. E não é dessa forma que se pode afirmar uma verdade ou negar. Então, por isso é interessante esse capítulo 2. Vamos continuar no capítulo 3, e o item é método, item 18. O desejo natural e muito louvável de todo adepto, desejo que não se saberia mais encorajar, é o de fazer prosélitos. Foi com a finalidade de facilitar sua tarefa que nos propusemos a examinar aqui o caminho mais seguro, a nosso ver, para atingir esse objetivo, a fim de poupar-lhe esforços inúteis. Então, ele vai trazer métodos para a construção do fenômeno mediúnico. Tá? Então, passo a passo, o que é importante se saber e os cuidados que precisamos ter. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Aquele que quer seriamente conhecê-lo deve, pois, como primeira condição, sujeitar-se a um estudo sério e se persuadir de que, como em toda outra ciência, não se pode aprender brincando. O Espiritismo, já o dissemos, toca em todas as questões que interessam à humanidade. Seu campo é imenso e é, sobretudo, em suas consequências, que deve ser examinado. A crença nos espíritos, sem dúvida, forma-lhe a base, mas não basta para fazer um espírita esclarecido, da mesma forma que a crença em Deus não basta para fazer um teólogo. Vejamos, pois, de que maneira é conveniente proceder nessa instrução para levar mais seguramente à convicção. Que os adeptos não se espantem com esta palavra instrução. Não é apenas o ensinamento dado do alto do púlpito ou da tribuna. Há também o da simples conversação. Toda pessoa que procura persuadir uma outra, seja através de explicações, seja pelo caminho das experiências, ensina. O que desejamos é que seu trabalho frutifique e, por isso, cremos dever dar alguns conselhos, dos quais poderão igualmente se aproveitar aqueles que desejam instruir-se por si mesmos. Neles encontramos um meio de atingir mais seguramente e mais prontamente o objetivo. Então, esse preâmbulo é bem o que eu disse antes. Ele vai nos trazer orientações sobre a seriedade do fenômeno mediúnico e meios de usufruirmos ao máximo da experiência, não como uma brincadeira,
Quem não se lembra da brincadeira do copo, né? A brincadeira do copo, onde se colocava letras sobre uma mesa e os dedos sobre o copo, e o copo começava a se movimentar, escrevendo frases ou palavras já pré-determinadas. É uma brincadeira. Se o interesse, a intenção das pessoas que estão em volta dessa brincadeira for apenas de brincar, uma curiosidade, pode atrair um espírito zombeteiro, alguém que vá brincar. Para conhecermos a doutrina é preciso um estudo sério. E a mediunidade, a reunião mediúnica, onde o fenômeno se apresenta, também tem que ser sério, com propósitos sérios. Então é esse o conceito que ele traz e vai nos trazer instruções. Então vamos parando por aqui. Na semana que vem, então, iniciaremos com essas instruções a partir do item 19 do capítulo 3º. Vamos à nossa prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade do estudo, do aprendizado, ampliando nossa visão sobre a natureza. Esse mundo infinito, esse universo imenso, criado pela vossa vontade, Pai, para que todos possamos encontrar um lugar adequado à nossa necessidade, para evoluirmos gradativamente nessa estrada que nos levará até vós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.